Bem-vindos e bem-vindas ao Genix no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aí, bora com a Genix? Estamos no 12º episódio do Genix no Trecho, e a gravação desse podcast foi um momento muito especial. Nossa equipe estava reunida com o Sr. Dowie Grunwald e seu filho Jonathan na Chácara Sempre Verde, em Castro, durante a AgroLeite 2022. Num bate-papo bem descontraído, falamos sobre sucessão familiar e como o respeito mútuo e a tecnologia uniram duas gerações. Nessa conversa estavam presentes a Ana Souza, consultora técnica comercial na Genix, o Ricardo Mancilha, nosso gerente de relacionamento e demanda, e nos bastidores a Mariana Sayeg, nossa especialista de desenvolvimento de produto leite. A senhora Ana Grunwald não estava presente, mas vocês vão entender o quanto ela é importante para o sucesso da fazenda também. Gente, eu tô muito empolgada de estar aqui pela primeira vez, tendo a oportunidade de gravar um podcast com todo mundo junto, reunido, sentado numa mesma mesa, num contexto de AgroLeite, minha primeira vez aqui em Castro também, então assim, é muita emoção para mim. E essa conversa tem muito a ver com o nosso mote, né, Gerações Genix, Genix por Gerações, que eu particularmente adoro também. E para começar esse bate-papo, eu queria que o Jonathan falasse um pouco sobre o sistema que é adotado aqui na fazenda e alguns dados mais gerais aí da Chácara Sempre Verde. Jonathan, conta um pouquinho aqui, como que vocês estão estruturados? Bom, então, aqui na fazenda hoje a gente está com 600 vacas em lactação. A gente é uma fazenda em crescimento, a gente tem o intuito de pelo menos para umas 1.000 vacas. Hoje a gente trabalha com 100% do sistema em compost barn. Tanto a minha recria quanto as vacas estão em compost barn. Então, e as minhas vacas elas estão divididas em dois sistemas, né? Então eu tenho mais ou menos 50% das vacas dentro de um cross ventilation com compost barn e os outros 50% estão num barracão aberto, comum, bem ventilado, com aspersão, mas também com o sistema de compost barn. Então a fazenda é mais ou menos operada dessa maneira, né? Então, e também a gente trabalha com sistemas de colares, a gente tem uma ordenha duplo 13, então é mais ou menos essa estrutura que a gente trabalha aqui na fazenda. Bom, e agora que a gente entendeu um pouquinho, né, da estrutura da fazenda, do tamanho da fazenda, eu queria que o seu Dowie falasse como que foi, né, falasse um pouco desse processo de sucessão familiar que vocês vivenciaram e estão vivenciando aqui, na verdade. Falando em sucessão, então, quando meu filho era bem pequeno ainda, eu não sabia para que lado que ele gostaria de ir. Porque ele, quando tinha clube de bezerro, ele não queria participar. Ele nunca se interessou muito assim por querer andar num trator ou coisa assim, sabe? Ele sempre tinha até um pouco medo de trator. Então eu nunca sabia exatamente para que lado que as coisas iam, mas com o passar do tempo foi aparecendo que realmente ele gostava de mexer com o gado e também mexer com a lavoura. Então, hoje em dia ele está muito empenhado nessa área também, principalmente no acompanhamento genético do rebanho também, e também, como ele faz agronomia, também acompanha bastante nossas lavouras e os testes que a gente está fazendo também. E seu Dowie, tem outras pessoas da família que estão envolvidas também na atividade? Então, quando as crianças eram menores, eles davam mais atenção e a mãe acompanhava muito eles para ir para aula, essas coisas, levar, porque a gente mora no interior aqui, né? Então ela tinha bastante trabalho envolvendo as crianças. Depois que todo mundo seguiu o seu caminho, digamos, já adulto, cada um tinha o seu carro, então ela não tinha mais essa parte do trabalho. E foi nessa época que o nosso capataz da leiteria também começou a tocar a chácara dele. E ele se desligou daqui. A gente até tem muito contato com ele hoje em dia ainda, mas então aí eu convidei a minha esposa para assumir de
cuidar dos dados do rebanho. E ela disse, vou experimentar. E aí a gente começou e ela começou a gostar muito disso. Hoje em dia é ela que cuida de todos os dados do rebanho, ela que acompanha a palpação do veterinário. Então, toda essa área é ela que cuida, sabe? E faz muito bem feito. Não escapa nada. Oi, pessoal. Aqui é a Ana. Muita satisfação em estar participando dessa conversa e desse podcast. Seu Downy, queria aprofundar um pouco mais no assunto. O senhor comentou da sua esposa e do seu filho. E queria perguntar para o Jonathan e os seus irmãos, eles também se envolvem na propriedade? Então, no caso a gente tem 3 filhos, né? Eu tenho 2 irmãs, uma é médica, outra é arquiteta, então meio que acabou ficando só eu aqui. E você começou a se envolver mais depois de começar a estudar agronomia, ou como que foi esse processo? Então, isso é até bem interessante, porque até o ensino médio, no início do ensino médio, eu ainda não tinha muita certeza do que eu queria. Até pensava em fazer uma engenharia elétrica, ir para uma outra área. Mas aí eu acabei fazendo técnica em agropecuária durante o ensino médio e acabou que eu comecei a gostar mais da área, né? E também, assim, com o desenvolvimento da tecnologia, da parte de gestão de dados, isso foi uma coisa que me interessou, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar com números, sabe? Então, não aquela coisa subjetiva, sabe? Mas sim trabalhar em cima de números. Então, como a agricultura e a pecuária melhorou muito nesse quesito, é uma coisa que realmente gerou interesse meu, sabe? Um exemplo disso é o próprio genoma, né? Que nem antes era aquela coisa, ver a vaca, a conformação da vaca, sabe? Eu nunca tive interesse muito nessa área, mas quando eu descobri o genoma, vamos dizer assim, para mim foi uma virada de chave, tipo assim, não, a vaca ela não é só olhar o animal tudo, não, a vaca é número também, então isso foi uma coisa que criou muito interesse para eu estar continuando na atividade, sabe? Eu falo de ser voltado para números hoje, então eu acho que isso é uma das coisas que me motivou a vir. Eu faço agronomia, mas eu também gosto muito da parte do gado, assim, né? E também não existe nenhum bom leiteiro sem um bom agricultor. Então, as coisas trabalham junto, é uma atividade que tem tudo para funcionar e trabalhar junto. E hoje vocês fizeram um genoma de qual a proporção dos animais aqui do rebanho? Então, hoje eu digo que já está uns 99%, né? A gente ainda tem algumas vacas mais velhas que não tem genoma, mas o genoma na época a gente começou já lá em 2015. Então, desde 2015 a gente já tem todo o gado genotipado, então a gente está indo aí, vamos dizer, para 7 anos já de genotipagem. Uhum. A chácara aqui, ela tem quanto tempo de atividade? Então, nesse local aqui, onde eu moro, a gente começou em 88. Era uma área que a gente comprou de uma tia. E aí a gente, quando eu casei em 88, a gente começou a montar aqui. Na época eu era sócio do meu irmão, do Hans. Eu cuidava da lavoura e ele cuidava do gado. Daí, com o passar do tempo, a gente abriu a sociedade. E aí ele ficou contando gado, eu também fiquei contando gado, e os campos também foram divididos, as lavouras, e assim se prosseguiu. Seu Downy, o que o senhor acha que foi primordial, assim, para alavancar, né, os resultados da fazenda? O que ajuda muito também é toda essa tecnologia que tem aqui. Uma dessas tecnologias são os colares, né? Conta um pouquinho como é que eles funcionam. Sim, os colares a gente já trabalha desde 2014, né? Então a gente já tem, digamos, uma afinidade muito grande com o sistema, né? E ele também ele trabalha juntamente com a ordenha, então de cada animal tem ruminação, atividade, produção. Então ele me dá informações individuais de cada animal e isso me ajuda na tomada de decisões, né? Com relação à reprodução, ajuda muito a parte de detecção de cio, ela é extremamente confiável. Mas também ele agrega, quando você começa a trabalhar, por exemplo, com os valores de ruminação, você começa a perceber variações na dieta, você consegue perceber como as vacas estão respondendo a uma determinada dieta. E, digamos assim, a cereja do bolo do sistema é a parte de saúde, né? Então, você poder acompanhar como está o teu pré, pós-parto, principalmente, início de lactação. Então, essa é uma ferramenta que contribui muito para isso, né? E a gente está trabalhando com números, né? Então, isso é sempre bom.
Inclusive, o programa permite a gente acompanhar o estresse calórico dos animais também. Então, é um programa muito completo. O colar, ele detecta várias situações. Olá a todos, meu nome é Ricardo Mancilha. Estou entrando na conversa aqui com os dois, que eu conheço há bastante tempo. Participei de um momento importante da família, que foi quando o Sodal trouxe o Jonathan. Realmente ele assumiu a fazenda e a gente estava viajando junto naquele momento. Ele estava muito feliz e muito gratificante, que eu acho que é uma fase importante para todo produtor de leite hoje. Uma pergunta para o Jonathan é que ele falou muito de vaca e falou muito de número, mas eu vejo da propriedade um respeito com o animal. Acho que isso é muito importante. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o respeito com a saúde dos animais, com o colar veio trazer, agregado demais quanto a isso, e o respeito com o ambiente deles. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Sim, com certeza. Às vezes quando a pessoa fala só de número, começa a parecer que a pessoa ela não tem paixão pelo negócio, ou às vezes não está preocupado com os animais, né? Mas os números, eles nos mostram como nossos animais estão, né? Principalmente com relação de saúde, né? Quando a gente tem bons números de reprodução, é um indicativo muito grande, né? Que a gente está preocupado com o bem-estar dos animais, para que eles sejam bem cuidados, né? Que também com relação a todos os nossos colaboradores, todos... é feito um treinamento, um trabalho com eles com relação a respeito com os animais e cuidado também, né? E com certeza os resultados que a gente tem alcançado só são possíveis tendo em vista esse conforto, esse cuidado, né? Um exemplo disso é o barracão climatizado, né? Onde os animais estão sempre numa faixa de conforto térmico, né? Então as vacas respondem muito bem a isso, com relação à reprodução, à produção de leite também. Então, isso com certeza é muito importante numa fazenda, né? Então, isso é o que eu observo aqui também. Jonathan, eu sei que você é fã de melhoramento genético, eu sei que você adota boas estratégias. Queria que você falasse um pouco o que você tem adotado nesse sentido hoje. Então, hoje o índice que a gente tem trabalhado é o índice do mérito fluido, que é um índice voltado para o nosso mercado aqui, que é o mercado brasileiro em geral é um mercado mais fluido, né? Então a gente recebe mais pelo volume do que propriamente pelos sólidos. Então a nossa estratégia é direcionada para isso. E como a gente tem todo o nosso rebanho genomado, hoje em dia a gente divide o nosso rebanho em grupos. Então, por exemplo, as minhas vacas, elas são divididas em 3 grupos, as de melhor genética, as de genética média, vamos dizer assim, e as de pior genética. Então, os animais de melhor genética, eles vão ser direcionados para uma inseminação com sêmen sexado. Por quê? Porque eu quero ter fêmeas das minhas melhores vacas, né? O grupo do meio, eu trabalho com o sêmen convencional, então eu vou ter menos fêmeas dessas vacas. E o pior grupo, que corresponde a 40% das vacas, eu trabalho com o sêmen de ambos, né? Então a gente faz... Então eu não vou estar gerando fêmeas, não vou estar gerando vacas desses animais de pior genética, né? De genética inferior. E então, consequentemente, o meu ganho genético ele acaba sendo maior e eu só estou reproduzindo animais que eu tenho interesse, que vão ser animais rentáveis, animais que vão ser longevos, com uma boa saúde e também produção, né? Que é isso que paga as contas. Jonathan, a gente visita muita propriedade e cada um tem seu índice de seleção. Você falou do mérito líquido, que é um índice composto. O que você vê de ganho na seleção a partir desse mérito dentro da sua propriedade? Eu acho que um cuidado muito grande que a gente tem é tentar não trabalhar por uma régua, né? Tipo assim, eu quero um touro de 1.500 libras, 1 de ubre, 5 de vida produtiva, por exemplo. Então, porque você acaba, às vezes, deixando de usar animais que iriam agregar muito para o teu programa genético, né? Então, é sempre importante se trabalhar com índice, porque eu tenho peso em várias características econômicas, né? Que vão me gerar resultado. E então, a gente sempre busca trabalhar pelo índice, e não propriamente por uma régua, vamos dizer assim, de corte, porque senão a gente vai correr o risco de estar usando animais que não vamos estar usando animais que poderiam estar agregando muito à genética do rebanho, né?
Então, e com relação ao mérito fluido, é principalmente pelo nosso método de pagamento, né? Então, a gente vê que é um índice muito completo, é um índice que a conformação já não tem um peso tão grande, porque o que a gente observa nos nossos rebanhos hoje, né? A gente vê que características de conformação dos nossos rebanhos já estão muito bem, então é uma característica que a gente hoje já não dá mais tanto peso, né? Isso a gente observa no mérito fluido, no mérito líquido, a gente já não tem um peso tão grande para conformação, mas sim um peso grande em saúde e principalmente produção. Então, esse seria a nossa visão, o motivo por que a gente trabalha assim. Você com o seu rebanho todo genotipado, você olhando para o futuro, prezando uma evolução genética, você já está colhendo bons frutos, você já está colhendo resultados desse melhoramento genético através dessa seleção pelo genoma? Exatamente. Então, a gente usava o genoma e uma pergunta era, será que o genoma funciona mesmo, né? Será que na prática a gente vai ver diferenças, né? Então, isso foi muito interessante, porque a gente pegou animais que a gente já tinha a lactação encerrada e a gente começou a comparar os números do genoma com os números reais do animal, né? E foi muito interessante, porque a gente dividiu as vacas em 4 grupos, né? O grupo 25% de melhor genética para leite, comparado ao 25% de genética inferior para leite, a gente teve uma diferença de 2.000 quilos na primeira lactação. Então, foram de 10.500 quilos na primeira lactação para 12.500, né? Então, a gente vê que a genética tem um papel muito importante na rentabilidade da fazenda, né? Outro impacto que a gente estava conversando é sobre os dias em aberto. Você teve uma grande melhoria também nesse sentido, né, Jonathan? Não, com certeza. Na parte a DPR também, a gente percebeu um impacto muito grande no nosso rebanho. Foi interessante ver porque aqui no nosso rebanho, quando a gente comparou os grupos, a cada 1 ponto de DPR, a gente estava tendo uma diferença de 6 dias em aberto. Então, é um número muito expressivo, economicamente muito expressivo. Então, é uma característica importante de se ter no índice de seleção também. E voltando ao assunto aqui da sucessão, seu Dowie, teve um dia zero do início da atuação do Jonathan aqui ou foi algo que foi acontecendo meio que naturalmente? Eu acho que foi acontecendo aos poucos com a aquisição dessas tecnologias, sabe? Ele gosta muito da tecnologia, então aí começou o interesse dele também nessa área. Pelo que a gente falou aqui, né, dá pra ver que a tecnologia foi algo que acabou unindo as gerações, assim, né? Eu acho que nessa parte de sucessão, uma coisa também que contribui muito é a questão do relacionamento, né? Ter um bom relacionamento. Então, infelizmente, a gente se dá bem. Um ponto muito interessante, vendo de fora, eu como filho de produtor, é esse respeito mútuo entre os 3, pai, mãe e o filho. E também essa flexibilidade do seu Dowie de estar aberto à tecnologia e de ter dado espaço para a entrada do Jonathan na propriedade, que não é sempre o que acontece por aí. A nova geração vem com tecnologia, novos pensamentos e com um novo jeito. E dar essa abertura, como o seu Dowie deu, é muito importante. Desde cedo, ele de alguma forma vem preparando o Jonathan para isso e respeitando o seu desenvolvimento. Eu acho que isso é muito importante, assim, porque meu pai é assim, tem uma tecnologia nova, algo que a gente pode implantar, mudar, é assim, não, vamos estudar. Se o negócio vale a pena, se vai ter retorno, não, vamos embora, vamos fazer, vamos comprar ideia, então isso com certeza ajuda muito. E muito legal também essa questão do respeito, porque quando eu ainda não estava muito inclinado, eu nunca fui obrigado a nada, sabe? Então isso foi um respeito da parte do meu pai, assim, então muito importante. Mas o Jonathan sempre foi bom de cálculo, porque quando ele tinha 12 anos, as minhas colhedeiras tinham mais de 20 anos cada uma. E a gente foi na feira. E tinha uma John Deere nova lá. E a gente foi pedir o preço, e ele pegou o celularzinho dele e disse assim, nossa pai, tipo assim, se no feijão a gente perde X sacos a menos por hectare, vai dar esse X valor. Se eu vender as máquinas velhas, vai dar um X valor. Se, sabe, menos perda e mais velocidade, e eu tinha 2 máquinas, eu podia economizar o piloto também. Então ele foi calculando, pai, compensa comprar uma máquina nova.
E o que te faz ficar hoje em dia no negócio? O que te motiva, assim, não? Acho que Uma coisa que sempre motiva é ver o futuro da atividade, né? Então, a gente sabe que a atividade agrícola, pecuária no Brasil, a gente tem ainda muito que avançar, um futuro, então eu acho que essa visão de ter um futuro acho que é muito importante. E o relacionamento, né, com a família, tudo, então isso é muito gratificante. E tem alguma divisão de atividades aqui? Vocês se dividem de alguma forma? Tem coisa que é mais o senhor, tem coisa que é mais o Jonathan que faz? Como é que é? Não, Coisas até específicas? que não, a gente anda meio junto mesmo, sabe? Porque muitas vezes ele chega, pai, nós temos muita coisa para conversar. E daí a gente vai conversando sobre todas as atividades e vai ajustando ali, sabe? É isso bom que a tomada de decisão ela fica muito junto, assim, então isso é uma coisa que agrega muito. Sim. E daí, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente corre atrás de informações. A gente não procura não dar um passo no escuro. Exatamente. Tipo, na verdade, os colares foi uma decisão só minha na época. Você não estava envolvido. Que era uma coisa meio nova, né? Por quê? Como o meu capataz tinha saído, ele era muito bom visualizar cio. Eu pensei, essa área vai perder muito sem ele. E aí, na feira aqui mesmo, apareceu esse colar. Falei, é esse que eu preciso. E daí ela tinha muita opção também. Já era um colar muito avançado, porque foi desenvolvido em Israel. E ele, na época, ele estava muito na frente dos outros colares que tinha. Hoje os outros colares já estão chegando mais perto dele também. E a outra coisa, ele falou assim, e você pode instalar em qualquer sala. Eu tinha uma Delaval na época, e então eu ia instalar dentro da Delaval. E realmente, quando a gente viajou para os Estados Unidos, a gente viu a SCR instalada em Gaia, em Delaval, em Bomatic, tinha muita gente que estava usando a mesma tecnologia, dentro de uma outra ordenha, sabe? Então, aí o principal passo ali foi, primeiro, a visualização de cio. E o resto veio de bandeja. o senhor falou aí da viagem para os Estados Unidos, vou aproveitar para entrar no assunto de parcerias, assim, né? O que para vocês é importante, assim, num parceiro, no caso da Genix, num parceiro de genética, o que vocês acham que é importante, o que faz também vocês confiarem, continuar junto com a Genix, por exemplo? Então, primeiro eu conheci o Ricardo, né? E ele me inspirou muita confiança sempre. E depois veio a Connie também, né? A Connie é muito especialista nessa área, então a gente enchia ela de perguntas também. Então, a gente criou, assim, muita confiança na Genix. Na verdade, a pessoa também importante que não está aqui nesse momento, vale ressaltar que é a dona Anne, e além do respeito, a administração familiar é um quebra-cabeça. Então, cada um ajuda de um jeito, encaixando-se as peças. E na época que a dona Anne assumiu, foi na época que a gente veio com a Connie, e a taxa de prêmio estava baixa, né? Bem baixa. E a gente pôde contribuir, a Connie pôde contribuir de alguma maneira, e a dona Anne sempre querendo saber, querendo aprender, aquela força de vontade. Com certeza. Ressaltando que ela também é de uma família de produtores de leite, isso é muito importante, a gente tem uma amizade grande com a família dela também. Então, ressaltando a importância da Anne dentro do processo que a mãe, também, depois de muito tempo, de criar os filhos, de assumir a propriedade, hoje, praticamente, falando em dados, muito se passa pela mão dela. E a decisão dela que lança tudo. E a decisão de todos. Isso é muito interessante, porque lá no início a taxa de prêmio em torno de 18%, 19%, e hoje a gente já está com resultados anuais aí de 33% de taxa de prêmio. Então... E a Anne sempre é assim, ela gosta de comparar com os outros, como é que eu estou em relação aos outros, sabe? O benchmark. Ela adora isso. Ela diz, se os outros conseguem, nós também vamos conseguir, sabe? Então ela gosta de ter parâmetros de outros também para... Eu estou bem ou não estou, sabe? Posso melhorar ou não?
Então, isso é o forte dela também. Falando em estar ligado aí no mercado e falando de marketing de uma forma mais geral, o Jonathan também foi responsável por trazer a Sempre Verde para o Instagram, né? Aliás, pessoal, sigam aí, @chakra_sempreverde. Muito legal o Instagram de vocês. Conta um pouquinho disso pra gente, Jonathan. Exatamente. Então, a gente começou a página do Instagram, né? Um pouquinho também para as pessoas estarem conhecendo um pouco mais do nosso trabalho também, né? E o intuito é a gente se tornar um pouco mais conhecido também. A gente está entrando no mercado de comercialização de animais, então, assim, a gente tem um trabalho genético muito, muito forte, né? Então, e a gente vai entrar agora no mercado de animais, então, que as pessoas conheçam um pouco desse trabalho também, acho que é muito legal, assim, você saber assim, se você vai comprar um animal, por exemplo, saber de onde esse animal está vindo, né? Como a propriedade trabalha, como é a recria dos animais, né? Então, acho que isso é uma coisa que compradores, outros fazendeiros têm interesse, também conhecer um pouquinho sobre o manejo da fazenda. Então, esse era o intuito de iniciar esse trabalho com o Instagram e também para que as pessoas da cidade conheçam um pouco mais do campo, né, como é a rotina, como funciona uma fazenda de leite, né, que não é só pegar aquela caixinha de leite no mercado e ir para casa, né. Então, tem toda uma história por trás. E o Soldado também se jogou no Instagram, né? Começou a usar, começou a acompanhar as coisas. Sempre assisto. Tá antenado. Bom, e pra gente finalizar aqui, eu queria pegar um recado final aqui do Soldado e depois do Jonathan também. Então, um conselho que eu quero dar a todos os produtores que vão ouvir esse podcast aqui, que é muito importante sempre procurar ajuda externa para ver se você está bem, para resolver seus problemas. Eu já descobri vários produtores que costumam esconder seus problemas porque eles não querem se expor às coisas ruins que eles estão fazendo. Eu acho que não deve ter medo, tem que procurar ajuda externa, assistência de fora. É muito importante, só enriquece. Isso mesmo, com certeza isso é primordial, né? A gente não teria chegado onde a gente chegou se a gente não tivesse a ajuda dos técnicos, também o Ricardo principalmente, que está mais próximo nessa parte técnica. Com certeza isso é de grande importância. E é isso, um abraço a todos aí que puderam ouvir o podcast, chegaram até o final e é isso aí, sigam a gente lá nas redes sociais, Chácara Sempre Verde, vai ser muito, muito bom. Um abraço a todos e sucesso no trabalho. Eu queria agradecer também o Soldal aqui. Eu, quando comecei na Genix em 2013, foi um dos primeiros lugares que eu vim, viajei com ele para os Estados Unidos, a gente dividiu até o quarto junto lá, e trocando muitas conversas lá, e participei do momento que o Jonathan entrou para a empresa, a dona Ana entrou para a empresa, e esse respeito que eu tenho por ele, a confiança, não tem dinheiro que pague. Então isso é muito importante para mim. Obrigado. Muito obrigada ao seu Downey, ao Jonathan, por abrirem a porteira da fazenda e receber a gente aqui hoje. Muito bonito ver essa sucessão, a gente quer ver mais disso por aí também, nas outras propriedades. Essa conexão entre as gerações foi muito bonito, muito especial esse momento de agroleite também e um podcast sobre sucessão, a gente gravando aqui após o Dia dos Pais, muito gratificante, muito obrigada e obrigada a todos os nossos ouvintes. É isso aí, Ana, bem lembrou, né? Logo depois do Dia dos Pais, não, é muita coisa junto, especial, né? A gente aqui em Castro, no contexto da agroleite, falando de sucessão com duas pessoas aqui que deram essa oportunidade pra gente, muito queridas. Obrigada mesmo, gente. E é isso aí, Genix por gerações. É isso aí. Esse foi o 12º episódio do Genix Nutrition. Se você gosta do nosso podcast e ainda não se inscreveu no canal do YouTube da Genix, ou ainda não segue a gente no Spotify, a hora é agora. Ative as notificações em ambos os canais para ser avisado dos novos episódios. Lembrando que estamos nas redes sociais no @GenixBrasil. Acompanhe a Genix, comente, compartilhe e dê sugestões. É sempre um prazer poder interagir com vocês.